Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula nós vamos trabalhar com os poliedros. Nós vamos ver aqui os poliedros, o que significa poliedro, qual a definição de um poliedro. Vamos ver também quando que um poliedro é convexo, quando que ele não é convexo. Vamos ver sobre os nomes dos poliedros de acordo com a quantidade das suas faces. Ainda no começo dessa aula nós vamos falar sobre os poliedros regulares, que são lá os poliedros platônicos, né, os sólidos de Platão e tudo mais. Beleza? Então essa aula é muito rica, cheia de informação e você não pode perder. Vamos lá? Pessoal, começando a nossa aula sobre poliedros ainda, vamos observar que o próprio nome poliedro significa, ó, eu peguei o nome poliedro e dividi em duas partes. Poliedro. Poli, ele significa muitos. Edro significa faces, ou seja, poliedro é um sólido geométrico com muitas faces, mas essas faces têm que ser faces planas, tá? Todas planas. Não pode ter face arredondadinha assim, que daí não vai ser um poliedro, vai ser um corpo redondo, beleza? Então, poliedro é um sólido geométrico com muitas faces e essas faces são planas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu deixei 1, 2, 3 poliedros desenhados. O que é importante destacar entre eles, ó. Eu vou pegar esse primeiro poliedro e vou pintar uma parte dele aqui, tá vendo, ó? É como se isso aqui fosse um dado e eu estivesse pintando um lado do dado, certo? Agora, nesse outro poliedro aqui, eu vou pintar também esse lado aqui. Só que vou pintar de outra cor para ficar bonitinho. Vou pintar aqui, ó. Beleza? Peguei um lado do meu poliedro e estou pintando. Perfeito? Ah, e por último, vou fazer também, para não falar que eu sou chato e tudo, vou fazer aqui também, ó. Então, observe que nos 3 poliedros que eu desenhei nessa parte do quadro, eu pintei um dos lados do poliedro. Só que a partir de agora, nós não vamos mais chamar isso aí de lado do poliedro. Isso vai receber um nome. Isso aqui chama-se face do poliedro. Então, vem aqui, ó, faz um xizinho assim, faz uma setinha saindo daqui e diz que isso aqui chama-se face. Correto? Aí, nós, além da face, nós vamos ter o que no poliedro? Ó, esse ponto de encontro aqui, dos lados aqui, que já eu explico, ele vai chamar vértice, certo? Vértice. E observe que nós temos aqui, ó, uma linha aqui, né, que é o lado dessa face aqui, ó. Esse lado da face, que ele vai de um vértice até o outro vértice, isso aqui nós vamos chamar de aresta. Então, a partir de agora, você vai entender os nomes desses elementos do poliedro para que você, no futuro, possa fazer os cálculos que vão ser pedidos. Por exemplo, esse aqui é um poliedro que tem 6 faces, tá vendo? Ó, 6 faces. E se eu perguntasse quantos vértices tem? Aí você ia vir aqui e falar, tá, um vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, e aquele lá atrás também, ó. O encontro das arestas formam os vértices. Então, nós temos um poliedro com 6 faces, 8 vértices. E quantas arestas? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E então nós temos 12 arestas. Veja que eu contei de um jeito complicado. Se você olhar bem, a parte de cima é um quadrado de 4 lados. Então tem 4 arestas. Embaixo é um quadrado de 4 lados. Também tem 4 arestas. E depois tem mais 4 descendo para unir. Então são 12 arestas. Era bem fácil. Então, pessoal, nós vamos precisar desse tipo de informação aqui, ó. Veja que aqui nós temos de novo, né? Então, aqui nós temos a face. Esse aqui eu não vou contar, mas você já entendeu o que é, né? Face. Aqui nós podemos colocar de amarelinho agora, para misturar tudo. Então, aqui vai ser o
vértice, vértice. Lembrando que o vértice é um ponto, então é masculino, fala o vértice, tá? Não fala a vértice, que tem muita gente que fala a vértice. E por último, nós temos aqui, de que cor? Azul, ó. Como é que é o nome disso aqui? Você já memorizou, né? A aresta. Nós vamos usar muito esse nome, tá? Pessoal, nesse aqui eu não vou fazer, mas nós teríamos a mesma coisa, né? Só vou colocar aqui, ó. Vértice, face e aresta. Tá, tudo bem. Então, nós temos ali 3 poliedros. Mas vamos supor que eu queira falar para vocês assim numa prova. Dado determinado poliedro. Aí você fala assim, pô, mas que poliedro que ele está falando? Então, o poliedro tem que ter nome. E depois nós vamos entrar na parte do nome. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Esse poliedro aqui, ele tem 6 faces. 6 faces. Então, se ele tem 6 faces, ele vai ser o chamado de hexaedro, certo? Já esse poliedro aqui, ó, tem a base e depois tem 4 faces em volta. Então, tem um total de 5 faces. E aí vai ser chamado de pentaedro. Nesse caso aqui, ó, nós temos a tampinha, uma. Temos a tampa de baixo, 2. Depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque isso aqui é um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a tampa de cima é um hexágono, a tampa de baixo é um hexágono, e nós temos os lados em volta todos planos, então nós temos 8 faces. Qual é o nome de um poliedro com 8 faces? Olha aqui que bonitinho. 8 faces, octaedro. Perfeito? Então, assim, os poliedros, além de ter as características vértice, face e aresta, eles também vão receber nomes e é muito importante que a gente saiba para poder resolver as situações, problemas. Vamos avançar. Pessoal, chegamos aqui então na parte de poliedro convexo. Porque nós temos que entender bem sobre poliedro convexo e poliedro não convexo. Por 2 situações. Primeiro, pode ser feito para você uma pergunta no concurso, no vestibular ou na prova, sobre a definição do que é um poliedro convexo. Segunda coisa, nós só vamos estudar sobre poliedro convexo. O poliedro que não for convexo, a gente não vai estudar. Então, eu vou dar para você 2 formas de definição diferentes, tá? Eu não vou escrever, mas eu vou falar. Se você quiser, você anota aí bem certinho para no vestibular você lembrar. Então, nós vamos ver de 2 formas diferentes como é que se define um poliedro quando ele é convexo. Observe que aqui eu tenho 2 poliedros, ó. Esse poliedro de cima, esse de cima, ele é convexo. Certo? E esse poliedro aqui de baixo, esse é não convexo, certo? Em alguns lugares eu já vi falar que esse aqui seria um poliedro côncavo, tá? Então aqui seria o convexo, vamos fazer uma setinha bonitinha. E aqui seria o não convexo. Você já deve ter percebido que existe uma diferença bem legal entre eles, que seria essa parte da entradinha aqui, né? É como se isso aqui fosse, talvez essa caixinha aqui, né, esse cubo, aí a pessoa cortasse aqui e virava isso. Então, quando tiver essa entrada aqui, esse corte, vai ser chamado de um poliedro não convexo. A mesma coisa que se eu fizesse um buraco aqui no meio, ó, que vazasse fora, ou um buraco que fosse só ter uma parte, isso aí seriam poliedros não convexo, tá? Convexo vai ser assim, ó, tudo fechadinho, como uma peça só, assim, sólida e tal. Ó, esse aqui é poliedro convexo, esse é convexo, esse é convexo e esse é convexo. Todos são. Tá, mas como é que a matemática define um poliedro convexo? Vamos fazer de 2 formas diferentes. No primeiro aqui, ó, eu vou pegar 2 pontos quaisquer. Vou pegar um ponto aqui que eu chamei de A. Vou pegar um ponto aqui, ó, que eu chamei de B. Certo? Ah, aqui ficou feio. Deixa eu colocar para cá. B. Qual é a definição de poliedro convexo? A definição é assim. Dado 2 pontos no interior do poliedro, se o segmento de reta que liga os 2 pontos estiver totalmente dentro do poliedro, então esse poliedro é convexo. Então, por exemplo, eu peguei 2 pontos dentro do poliedro. Quando eu vou ligar esses segmentos, o que acontece? A reta que liga os segmentos está
totalmente contida dentro do poliedro. Isso quer dizer que o poliedro é convexo, certo? Só que assim, não é 2 pontos, é qualquer 2 pontos. A pessoa pode pegar 2 pontos em qualquer lugar. Pode pegar um aqui, ó, na parte de baixo, o outro lá em cima, assim, ó, vamos chamar isso aqui, ponto A, B, C, D. Tá vendo? Se você ligar esse segmento de reta, ele vai estar todo inteiro lá dentro do poliedro. E por isso nós temos um poliedro convexo. Veja que no de baixo nós conseguimos encontrar 2 pontos, dos quais nós obtemos um segmento de reta que sai do poliedro. Ó, eu vou pegar um ponto perto dessa parede aqui, dessa face, mas ele está do lado de dentro, tá? Vamos chamar ele de A. Ele está do lado de dentro, mas bem pertinho aqui. Vou pegar um ponto aqui, ó, B, que também está do lado de dentro. Ele está bem pertinho aqui, mas ele está para o lado de dentro. Então, eu tenho 2 pontos que são internos ao poliedro. Quando eu passo o segmento de reta, olha o que acontece. Ó, a retinha vem, bate na lateral aqui, ó, bate, faz um buraco na lateral, certo? Desce, bate na outra lateral, e aí entra e encontra o ponto. Deixa eu fazer o ponto maior. Tá? Então, ó, veja o que aconteceu. O segmento de reta ele estava dentro, o ponto está dentro do nosso sólido, que é o nosso poliedro. Aí o segmento de reta vem, bate, racha aqui, ó, rachou a parede do poliedro, sai para o lado de fora, bate de novo, racha a parede, entra e aí encontra o outro ponto. Ou seja, toda essa parte aqui, ó, vou fazer bem forte agora, toda essa parte ficou para o lado de fora do segmento, do poliedro. Ou seja, esse é um poliedro não convexo. Tá? Então, essa é uma definição formal. Dado qualquer par de ponto, se o segmento de reta estiver inteiro dentro do poliedro, ele é convexo. Se você conseguir par de ponto que o segmento sai do poliedro, então o poliedro é não convexo. Só lembrando que o par de ponto tem que ser interno, tem que estar dentro do poliedro. Perfeito? Vamos ver outra coisa agora, ó. Pessoal, infelizmente eu tive um probleminha com a gravação e o áudio parou de funcionar. Por isso eu vou voltar atrás da parte que eu tinha até onde o áudio funcionou. Espero que a gente continue no mesmo ritmo e que você consiga entender. Bem, eu tinha mostrado para você uma maneira, ou seja, uma forma de considerar um poliedro convexo ou não convexo. Existe outra forma também. Qual seria essa outra forma? Eles dizem assim, ó, imagine que por uma dessas faces, por qualquer face dessa, qualquer face, passe um plano. Tá? Então eu vou pegar essa face aqui, ó. Eu vou pintar ela, mas você vai imaginar o quê? Que eu estou passando um plano por essa face. Tá? Então eu vou lá, vou passar um plano aqui. Ó. Se eu passar um plano por essa face, veja que eu não divido o poliedro em 2 partes, nem iguais, nem partes diferentes. O poliedro vai ficar todo do lado de trás do plano. Então, assim, a outra definição para que um poliedro seja convexo é o seguinte: se você passar um plano por uma das faces do poliedro, qualquer face, e esse plano não dividir o poliedro em 2 partes, então esse poliedro é convexo. Veja que nesse caso aqui, ó, se você escolher essa face do poliedro, ó, essa aqui, e por aqui você passar um plano, é lógico que você vai cortar o poliedro aqui, ó, porque o plano vai continuar descendo aqui, e aí vai dividir o poliedro em 2 partes. A parte à esquerda do plano e a parte à direita do plano. Beleza? Então, 2 definições, 2 formas diferentes de mostrar quando que um poliedro é convexo ou não. Pessoal, agora nós vamos falar sobre os nomes dos poliedros. E você vai observar que está aqui marcadinho, ó, bonitinho, pintadinho, coloridinho, é porque eu tinha explicado tudo isso. Depois que eu terminei de explicar, é que eu percebi que o microfone não estava funcionando.
Fiquei bem feliz, né? Então tá, mas eu não vou apagar para a gente entender. Então assim, ó, agora nós vamos falar sobre os nomes dos poliedros. O que nós vemos é o seguinte, ó, se um poliedro tem 4 faces, então ele é um tetraedro. Esquece isso aqui, tá? 4 faces, tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 9 faces, eneaedro. 10 faces, decaedro. 11 faces, decaedro. 12 faces, dodecaedro. Veja que para 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e outras, eu não coloquei o nome do poliedro. Porque geralmente, quando tem muitas faces, o professor escreve na prova ou no vestibular, alguma coisa, estava lá assim, ó, dado um poliedro de 13 faces, dado um poliedro de 14 faces. Então, às vezes, eles não citam o nome porque não é muito comum. Mas aí nós temos o poliedro de 20 faces, que chama icosaedro. Então, você viu como é que é formado o nome de um poliedro. Você tem o prefixo e termina em edro, tetraedro, 4, né? O Brasil foi 4 vezes campeão mundial, tetraedro, tetracampeão. Foi 5 vezes campeão mundial, pentacampeão. Aí aqui no caso, pentaedro, perfeito? Então, nós já vimos como é que são formados os nomes dos poliedros. Só que agora nós temos que falar dos poliedros regulares. E é muito importante que você entenda que às vezes você vai no vestibular e a única pergunta que existe é assim: quantos poliedros regulares existem? Aí você tem que saber a quantidade de poliedros regulares. É fácil. Existem 5 poliedros regulares, e só 5, não existe mais que isso. Esses poliedros regulares, por uma homenagem, foram chamados de poliedros platônicos, ou poliedros de Platão, sólidos de Platão. O que são esses poliedros? Esses poliedros regulares são como esse hexaedro aqui, ó. Eles são poliedros cuja o polígono que forma uma face, ele é regular, ou seja, o polígono que forma a face tem todos os lados iguais. Nesse caso, nós temos um quadrado, né? E mais do que isso, além do polígono que forma a face do poliedro ser um polígono regular, todas as faces têm que ser congruentes a esse. Conclusão: um poliedro é considerado regular quando ele é formado por faces congruentes e faces que são polígonos regulares. Por exemplo, imagine isso aqui, ó. Essa aqui é uma figura que tem 8 lados. Todos os lados, ou todas as faces, são triângulos. Então, é uma figura com 8 faces, todas as faces são triângulos. Dado aqui a distorção da rotação, tudo, imagine que esses são triângulos equiláteros, que todos os triângulos aqui são equiláteros. Então, esse aqui seria um octaedro, porque tem 8 faces. Se todas as faces forem triângulos equiláteros e elas são congruentes, então nós teríamos um octaedro regular. E se ele é um octaedro regular, então ele é um poliedro regular, é um poliedro de Platão, é um sólido de Platão, é um poliedro platônico, perfeito? Quais são os poliedros regulares? Nós temos aqui, ó, poliedro regular, o tetraedro. Gente, eu vou ver, vai aparecendo nas minhas costas aí, tá? Vai aparecendo nas minhas costas. 4 faces, tetraedro regular, sólido de Platão. 6 faces, hexaedro regular, que está desenhado ali. 8 faces, octaedro regular, bonitinho. 12 faces, dodecaedro regular. E 20 faces, o icosaedro regular. Observe que na primeira explicação que eu fiz, eu deixei desenhos aqui, ó. E esses desenhos significam o seguinte, ó. O tetraedro regular, tá? Existem tetraedros e existe o tetraedro regular. O tetraedro regular é formado por 4 faces triangulares, onde cada triângulo é um triângulo equilátero. O hexaedro regular, ele tem 6 faces, onde cada face é um quadrado, certo?
O octaedro tem 8 faces e as faces são triângulos equiláteros, todos e congruentes entre si. O dodecaedro tem 12 faces e as 12 faces são tudo no formato pentagonais. Ou seja, cada lado do dodecaedro, cada face do dodecaedro tem 5 lados. Tá? Então, são pentágonos regulares. E, por último, o icosaedro, que é formado de 20 faces, todas as faces sendo triângulos equiláteros congruentes entre si. Então, veja a importância. Às vezes você vai no vestibular, você paga uma viagem, sai de casa, vai até uma outra cidade, chega lá e tem uma pergunta assim: quantos sólidos geométricos são considerados poliedros regulares ou poliedros de Platão? 5. Acabou. Só que se você não souber, você vai chutar, você tem a chance de acertar, mas vai chutar. E eles também podem perguntar assim, ó, um tetraedro regular é formado por faces de que tipo? Aí vai lá, triângulo, pentágono, quadrado. Aí você vai falar, opa, o tetraedro é formado por triângulos, o hexaedro por quadrados, o octaedro por triângulos, o dodecaedro por pentágonos e o icosaedro por triângulos. Todos esses polígonos, polígono é plano, é uma face só, regulares. Beleza? Pessoal, terminamos essa aula aqui. Espero que, com o problema técnico que eu tive, mesmo assim a aula tenha sido boa e que você consiga aprender para resolver os problemas. Nessa primeira aula, nós fizemos só a parte de teoria. Na outra aula que vem na sequência aqui na playlist sobre poliedros, aí nós vamos começar a trabalhar com as fórmulas e com cálculos. Porque com essa teoria aqui dá para formular vários exercícios de matemática bem legais de fazer. Então, se você quiser continuar recebendo esses vídeos, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho, deixa um joinha. Quando você deixa um joinha, ó, o coração até brilha, porque o YouTube divulga mais os vídeos e aí a gente fica bem feliz, tá? Então, por enquanto, muito obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo aqui na playlist Poliedros. Um beijo, tchau!